E aí, pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Parabéns a todos que estão presentes. São que 3h10. Marcamos a reunião para exatamente às 3 horas, né? 3 horas da tarde, às 15 horas. E demos 10 minutos de tolerância, né? Aguardando o pessoal entrar. Entrou o máximo possível, né? Vamos ver se alguém mais vai entrando. O nosso grupo está em torno de 84 membros, né? Interessados. Desses 84, hoje nós temos 40. E aí, como dissemos, hoje vamos fazer uma reuniãozinha bem rápida, certo? Bem rápida, objetiva, em 15 minutos. Somente para fazer a frequência, chamada aqui para ver quem está presente, porque conta ponto. Logo depois, vou passar uma atividadezinha e já libero vocês. Em 15 minutos a gente faz isso, beleza? Então vamos lá, parabéns a todos, boa tarde mais uma vez, 3h10. Hoje é a segunda aula, o nosso segundo encontro, né? Dia 31 de maio de 2025, o pessoal concorrendo aí à seleção para o projeto PIBIC Ensino Médio, o FPB, a vigência 25-26, 2025-26, né? Então vamos lá. Como dissemos, né, pessoal, bem rapidinho, eu vou fazer aqui a chamada, a frequência de vocês, e logo em seguida vou passar uma tarefa, certo? Uma tarefa e libero vocês. A tarefa vai ser exatamente para vocês ao longo dessa semana, até o próximo encontro, próximo sábado, né? Ver se vocês vão conseguir executar a tarefa que a gente vai deixar. Realizar a atividade, né? Ó, tem mais gente entrando. Realizar a atividade que a gente vai deixar. A gente vai deixar um exercíciozinho e a gente quer ver se você consegue fazer, beleza? Então vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Bem-vindo a moça que acabou de chegar, né? Vou fazer a frequência aqui bem rapidinho, certo, pessoal? Vou fazendo aqui, chamando nome um por um. E aí você aí abre o seu microfone, porque eu não estou vendo o chat. Abre o seu microfone só para dizer presente, beleza? Então vamos lá. Heloísa, primeiro F, Heloísa. Heloísa faltou, né? Vamos lá. Isa, do primeiro E, Isabelle, né? Isabelle. Presente, professor. É Isabela. Isabela, perdão, Isabela, presente, parabéns. Kátia. Kátia, que é a mãe do João Vitor. João Vitor. Presente. E aí, João Vitor, beleza? Sua mãe é Kátia, né? Beleza. Parabéns, João Vitor. Cadê? Johnny. Presente. Johnny, parabéns. Enzo. Enzo faltou. Tá no mercado, professor, daquele modelo. Ah, beleza, Nunes. Parabéns. Nala. Lala. Tô chamando aqui, pessoal, pelo celular, né? É o nome que a gente tem aqui. Nala faltou, né? Eva. Presente. Eva, parabéns. Aline. Angeline. Presente. Parabéns, Angeline. Anitta. Vou tentar ir seguindo mais rápido, pessoal, para a gente não perder tempo. Para a gente liberar e passar a atividade. Arthur Basílio. Presente. Beatriz. Gabriel Cândido. Professor, acabou de chegar. Pronto, bacana, parabéns. Caroline. Presente. Clara. Presente. Danilo falou comigo. Davi Gonçalves. Presente. Parabéns. Davi. Presente. Beleza, Davi. Eduardo Lisboa. Emanuel. Emily. Presente, professor. Beleza. Presente. Emily.
Emily Viana, Presente. Eric Miguel, Lucas, Gabriel Leite, Heitor, você já almoçou? Professor, Gabriel Leite está presente. Foi mal, meu microfone não estava abrindo. Tá tudo ok? Então o que tá ali é meu. Henrique. Gabriel Leite está presente, professor. Beleza. Henrique. Professor, também estava presente, mas Henrique. não estava funcionando. Eduardo Lisboa. Henri. Aqui. Rian, deve ser, né? Aqui. Isis. Presente. Isis Candeia. Jadson. João Moisés. Júlia. Cauane. Presente. Cauane, parabéns. Lara. Letícia. Presente. São duas Letícia, né? Lorenzo. O microfone da Diana não está pegando e a Liliana está em casa, então ela não vai poder falar. Tranquilo, pessoal. Então me auxilie. Quando não puder falar, o colega responde por ele, porque eu não estou acompanhando o chat. Eu tô aqui na Professor. televisão, não estou vendo o chat. Professor, Diga. é porque eu acho que o senhor me chamou e eu não Já escutei. tinha botado, Anitta, nem se preocupe. Marcos. Tá certo, obrigado. Maria Luísa. Mariana. Maírton. Aqui. Professor. Professor, presente. Beleza. Mariana presente. Pedro. Presente. Raquel. Haná. O outro Arthur, sem ser o Basílio, que a mãe é Rayane. Raíssa. Professor, Rian. Arthur Gabriel tá doente. Beleza, Anitta. Rian. Presente. Santiago. Sophie. Thalita. Presente. Beleza. Juliana. Presente. Beleza. Aline Maria. Oi, professor, presente. Clara Tavares. Presente. Nunes. Eduardo Lisboa. Presente, professor. Emanuel da Silva. Presente, professor. João Guilherme. Júlia Caroline. Peraí. João Guilherme está presente. Você tinha. Beleza. Juliane. Presente. Letícia. Qual das Letícias? Tem um monte. Letícia Rosas. Presente. Beleza. Lígia Maciel. Presente. Lucas Gabriel. Presente. Malu. Presente. Eu acho. Não sei se eu... Manu.
Maria Thalita, já foi, né? Presente. Aqui. Lourenço, Pedro Lucas, Riana, Ian. Selene, Presente. Selene presente. Ô, professor. Washington Guedes. Faltou, presente. Ótimo. Pronto, pessoal. E aí? A moça tá falando, pode falar? Oi, professor. Eu, Manu, do F, tô Já botei. presente, tá? Mano, Ah, tá. botei. Beleza. Ei, gente, parabéns a todos que estão presentes. Vamos ver o seguinte, próximo encontro vamos tentar ser mais ágil, certo? Porque só temos 40 alunos aqui. Com 40 alunos a gente passou 10 minutos para fazer a chamada. Então, na próxima a gente vai ver uma outra maneira de fazer essa chamada de maneira mais eficiente, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só finalizar aqui. Fizemos a chamada em 10 minutos. Vou passar agora para vocês a tarefazinha. Vou explicar como é a tarefa. Vocês vão ter uma semana para fazer a tarefa. Semana que vem, a gente já vai estar com essas tarefas, porque o último dia para entregar é sexta-feira. Então, vocês vão ter, a partir de hoje, até a próxima sexta-feira, certo? E aí, no sábado, no dia seguinte, a gente já vai estar fechado, não vai mais receber as tarefas, vai somente apresentar para vocês como foi o recolhimento, tá certo? Então, deixa eu só passar aqui como é que vai ser a tarefa. Vou explicar aqui para vocês. E aí, logo depois que a gente explicar tudo, aí a gente abre espaço para as dúvidas, certo? Para as dúvidas. Vamos lá. Então, me digam... Me digam aí. Eita, parece ter um microfone aberto, né? Vocês estão conseguindo ver a tela aí que eu estou compartilhando? Sim. Estão vendo, né? Pronto. Então, vamos lá. Sim. Beleza. Vamos lá para essa tela que eu estou compartilhando aqui. Vejam só, pessoal. Deixa eu ver. Eita, tem gente pedindo para entrar. Pronto, vamos lá. Deixa eu só botar esse pessoal aqui para dentro. Pronto, já entrou. Cadê? Deixa eu ver. Tem mais? Não. Pronto, entrou. Vamos lá, todo mundo vendo aí a tela compartilhada, né? Então, deixa eu dizer aqui para vocês. Vejam só. A gente postou, pessoal, essa tabela ontem, certo? Postamos essa tabela ontem. E essa tabela aqui vai ser exatamente os critérios de avaliação de vocês. Vocês estão começando hoje, né? Semana passada, na verdade, dia 24 de maio. Hoje é o segundo dia. Então, de semana passada, de sábado passado, até o último dia desse processo de seleção, que vocês vão estar sendo avaliados, vão ser 3 meses. Exatamente 3 meses. Porque o projeto só vai começar em agosto. Então, até agosto, a gente vai ter 12 encontros. Já tivemos o primeiro, agora o segundo, então estão faltando mais 10, certo? Mais 10 encontros. Ao longo desses 10 encontros, todos vocês vão estar sendo avaliados de acordo com esses critérios. Estão vendo aqui, ó? Aqui eu vou botar o nome completo de todos, os candidatos, tá vendo? 1, 2, 3, 12, vai embora, até 84, né? Por conta de espaço aqui, para caber em apenas uma única página, eu botei só até o número 12, mas isso vai se estender até o 84. Aí aqui vai ser a classificação final, certo? Classificação final, a colocação de vocês. Primeiro colocado, segundo colocado e assim por diante. Aqui vão ser as médias, a média final. A média de quê, professor? Da pontuação total. Veja que a primeira pontuação é a frequência. Estão vendo aqui a frequência? Vai ser a frequência. Vai ser a frequência encontro após encontro. Primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro.
Então, nós já tivemos 2 encontros, semana passada e hoje. Eu vou estar anotando aqui a sua presença, certo? E isso vai se estender ao longo de 12 encontros. Só coloquei aqui 4 para servir como modelo. Ao final dos 12 encontros, eu vou somar o total da sua pontuação. Cada encontro vai ser 1/12, certo? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12. Os 12 encontros vai ter um inteiro. Então, você vai ter que pontuação aqui? 100%, 90%, 80%. Aí, logo depois do critério frequência, para ver quem é que está presente em todos os encontros, nós viemos aqui para o próximo critério, que é a participação. O que seria a participação? Cada encontro, encontro após encontro, todos os encontros aos sábados que a gente vai estar tendo, todos os encontros, leva em conta a participação. Quem é que está participando? Quem é que está perguntando? Quem é que está interagindo? Quem é que está tirando dúvidas? Quem é que está colaborando, contribuindo com as respostas? O professor faz a pergunta, muitas vezes fica no vácuo. Então, é exatamente, pessoal, o que a gente teve falando para vocês desde o primeiríssimo encontro, que foi semana passada. É uma preparação, é um treinamento. Não esqueçam nunca de que tudo isso é um treinamento. Então, vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo treinados para participarem lá do projeto na universidade. Tá, professor, e para que participar? Exatamente porque quando você chegar lá, na universidade, o professor espera o seu extremo interesse, a sua extrema participação. Então, imagina você chegar lá na universidade, o professor fazer uma pergunta e ficar no vácuo. A gente aqui, muitas das vezes, é deixado no vácuo, né? Mas isso não pode acontecer lá. Então, o professor vai perguntar, ele quer ouvir interação, ele não quer ouvir uma resposta correta, ele não quer ouvir uma resposta certa, ele quer ver somente uma resposta. Se está certo ou não, aí é outra questão. Então é exatamente isso, pessoal. A partir de agora, nunca se esqueçam, a gente está participando aqui de um treinamento, de uma preparação. Então, esse item aqui, esse critério de participação, é um dos que mais vale pontos, certo? Então, no primeiro encontro, quem foi que participou? Vai estar aqui. O candidato 1 teve presença, participou sim ou não. Segundo encontro, candidato participou sim ou não. E aí, no final, vai ter aqui o total de pontos, certo? Logo depois, eu vou deixar o espaço aí para vocês fazerem a pergunta. Vão anotando as dúvidas num cadernozinho, porque isso, pessoal, é uma preparação. Então, quando chegarem lá na universidade, deixem o professor falar, deixem o professor expor o conteúdo. Aí alguém pode dizer, isso não é uma aula, é uma exposição, uma palestra. Percebam, na aula vai ter o momento do professor expor a exposição do conteúdo, logo depois vai ter o momento das perguntas e, por último, é que vai ter a interação da construção da aula. Então, a gente tem que entender todas essas etapas. Primeiro, exposição do conteúdo, depois, o espaço aberto para as perguntas e, por último, vai ser a interação professor-aluno para a construção desse conhecimento. Entenderam? Ah, professor, eu tive dúvida naquele momento, há 10 minutos atrás, quando o senhor abriu agora a oportunidade, eu não me lembro nem mais quem eu sou. Então, é exatamente aprender isso. Assistam sempre às reuniões, os encontros, as aulas, com papel e caneta em mãos. Estou eu aqui, olha, com o meu papel e a minha caneta em mãos. Então, sempre anotando. Da mesma forma, vocês também têm que estar com papel e caneta em mãos. Ah, o professor falou ali alguma coisa. Não tenho oportunidade de perguntar? Estou em dúvida? Quero fazer a pergunta? Anote no papel para depois, quando for dada a oportunidade, você perguntar, beleza? Então, vamos lá. Esse critério aqui, frequência, participação. O próximo critério, terceiro critério, AD, tá aqui a legenda. O que é AD? A ordem de colocação de acesso do Drive dos textos dispostos para consulta de estudos e pesquisas
para a escrita do texto. Então, AD significa isso. É o acesso ao Drive. Ao longo dos nossos encontros, eu vou estar aqui dispondo conteúdos, materiais, recursos, textos, para que vocês acessar o Drive. Então, a gente vai estar a todo momento vendo aqui quem é que está acessando, quem é que está buscando esse material, quem é que está buscando esse conteúdo. O primeiro que acessou, como o sistema aqui é automatizado, vai ficar organizado na sequência. O primeiro que acessou foi esse, o segundo foi esse. Então, isso vai contar ponto também. O outro critério de avaliação vai ser o quê? TT. O que é TT? Vem aqui na legenda e está dizendo ordem de colocação da escolha e definição do tema e título do texto a ser escrito. Logo em seguida eu vou dizer o que é isso. Então, como eu disse para vocês que logo depois da chamada eu vou passar a tarefa, a atividade para vocês terem uma semana para fazer, essa atividade vai ser exatamente dentro dos critérios da atividade, uma delas vai ser você fazer um texto. E para fazer um texto, você vai ter que definir o tema e o título desse texto. Como a gente disse semana passada. É um aluno que está concorrendo aí à vaga de um projeto em biologia. Então, ele quer desenvolver uma pesquisa lá no mangue da Praia do Sol. Então, ele vai estudar lá os micro-organismos naquele microecossistema para analisar como é o desenvolvimento das algas marinhas naquele período. Então, ele vai definir o tema e vai elaborar o seu título. Então, quando vocês vierem me entregar essa atividade, eu vou analisar aqui esse critério. Qual foi o tema que ele abordou e qual foi o título que ele definiu. Isso significa o TT. Título e tema. Logo depois do título e tema, vem o quê? O OR. O que seria OR? Deixa eu baixar mais aqui para a gente poder ver. O OR, tá lá. O OR seria o número de vezes de procura pela orientação do professor Luiz. Então, durante essa semana, eu vou estar anotando o aluno que me procurou para perguntar, tirar dúvida, ir no meu privado dizer, professor, meu texto está ficando assim. É exatamente buscando orientação do tema, da definição do problema e da escrita do texto. Então, esse critério vai contar quem é que está procurando o professor. Porque, pessoal, não esqueçam, nunca esqueçam. Isso vai ser uma tarefa, um exercício de iniciação à pesquisa científica. Então, não é somente uma pesquisa de ir lá no Google fazer, pronto, acabou, entregar. Não, não é isso. Uma pesquisa científica pressupõe a área que você está pesquisando, pressupõe o problema que você vai investigar, pressupõe a sua busca por orientação ao seu orientador. Estou lá indo sempre ao professor perguntando como é que está indo, se está certo, se é assim mesmo, se está nessa linha, se está dessa forma, se isso está correto. Então, esse critério aqui, OR, significa ordem de procura pela orientação ao professor Luiz. Logo depois, ET. O que é ET? Ordem de colocação da entrega dos textos. Ao longo da semana vão estar me entregando. Alguns vão me entregar sexta, meia-noite. Outros vão me entregar na quinta, outros na quarta, na terça. E isso vai contar ponto também, certo? Mas somente a ordem? Não, o texto. Porque não adianta o camarada pegar e já querer entregar amanhã e tá um texto horrível. Então tem que estar procurando o professor, tem que estar consultando a orientação, tem que estar se informando. O penúltimo item vai ser o TE. O que é o TE? É o texto escrito. A gente vai analisar o texto escrito. A relevância do tema, a boa elaboração do problema, a boa escrita, se é uma escrita coesa, coerente e dentro do problema trabalhado, da filosofia trabalhada, certo? E, por último, a apresentação do texto, a apresentação do trabalho, que isso vai ser somente lá
em agosto. Então, dessa segunda semana agora, que estamos no segundo encontro hoje, no dia 31 de maio, está sendo o primeiro texto, para ser entregue sexta-feira. No próximo encontro, no terceiro encontro, já vai ser outra tarefa. E ao longo dos 12 encontros, vão ser 12 tarefas. Você vai estar arquivando, juntando, anexando todos esses 12 encontros, todas essas 12 tarefas, para você ter uma apostilazinha, um material de consulta. No final dos 12 encontros, a gente vai ter, lá na universidade, em agosto, a defesa desses trabalhos. E aquele que melhor apresentar, melhor defender, vai ter aqui a sua pontuação no critério AP, a apresentação do trabalho. Então, pessoal, é mais ou menos isso. A gente fez a chamada hoje. Logo em seguida eu disse que eu vou passar o material com a atividade para vocês fazerem. Antes de eu passar o material, eu já disse aqui como é que vai ser os critérios de avaliação. Então, fiz a chamada, apresentei para vocês os critérios de avaliação e agora eu vou dizer qual vai ser a tarefa, beleza? Para finalizar e abrir aí as perguntas. Vamos finalizar para abrir as perguntas. Aguarde, aguarde, aguarde. Vamos lá. Então, qual vai ser a tarefa? A tarefa, pessoal, vai ser, eu vou dispor lá no grupo, vou compartilhar lá no grupo, uma videoaula que a gente fez de turmas anteriores. Tiveram várias turmas desde 2010. Ao longo de todos esses 15 anos, a gente tem encontro após encontro, aula remota após aula remota. E aí, dentro dessas aulas remotas, eu vou postar uma lá no grupo. E já anote aí, o aluno estudioso, o bom aluno, o aluno dedicado, o aluno estudioso, ele já vai anotar agora. Qual vai ser o tema dessa videoaula que eu vou postar? O tema vai ser distinção entre o que é um trabalho acadêmico. Anotaram? Distinção entre o que é um trabalho acadêmico. Anota isso. O tema da videoaula que eu vou postar vai ser distinção, anotem, distinção entre o que é um trabalho acadêmico. Tá, professor? Por que o senhor diz distinção entre? Porque são mais de um tipo de trabalho acadêmico. Quantos tipos de trabalho acadêmico? Tem vários, infinitos. Mas nessa videoaula nós abordamos somente 3 tipos de trabalhos acadêmicos. Quais são eles? Então vocês coloquem aí 2 pontos. Distinção entre trabalhos acadêmicos. Distinção entre tipos de trabalhos acadêmicos. 2 pontos. Quais são esses 3 tipos de trabalhos acadêmicos que nós trabalhamos aí nessa videoaula? Primeiro, um trabalho acadêmico chamado projeto de pesquisa. É o primeiro tipo de trabalho acadêmico. Segundo, artigo científico. Terceiro e último, relatório final. Entenderam isso, pessoal? Então, nessa videoaula, vão ter somente esses 3 tipos de trabalhos acadêmicos. Quais são os 3 tipos de trabalhos acadêmicos? 2 pontos. Primeiro, projeto. Pronto, já vou adotar como critério de avaliação, fazendo a pergunta, quero ver o primeiro que vai participar. Qual é o primeiro tipo de trabalho acadêmico? Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Henry e Davi, nota 10. Parabéns. Projeto de pesquisa. Simples assim. Já tivemos a primeira participação. Então, pessoal, trabalhos acadêmicos. Tipos de trabalhos acadêmicos. 3. Professor, Diga lá. eu tô aqui no médico, aí eu vou precisar sair da sua videoaula porque tá na hora da minha consulta. Tranquilo, Júlia. Parabéns. Está anotada a sua participação. Boa sorte. Parabéns. É isso aí. Gostei. Obrigada, tchau. Parabéns, parabéns. Então, veja só, pessoal. Então, finalizando, né? Eu disse que ia ser 15 minutos. Já estamos passando aí 20 minutos, né? Então, veja só.
Tipo de trabalho acadêmico. Os dois participaram aí. Primeiro, projeto de pesquisa. Segundo, qual é o segundo? Artigo Artigo científico. Pronto, parabéns. Os 4 participaram. Artigo científico. E terceiro e último, relatório final. Então, projeto científico, artigo científico e relatório final. Então, nessa videoaula, tá falando somente desses 3. E ao longo dessa semana, eu quero ver um pequeno textozinho de quem é que vai fazer um pequeno relato, um pequeno resumo de cada um dos 3. Tá, professor? Eu vou pesquisar isso aonde? Se quiser pesquisar para reforçar, para maior robustez da informação, pesquisar na internet, no Google, beleza. Mas somente a videoaula que eu vou compartilhar é suficiente. Só ouvir lá a videoaula e fazer um pequeno resumo, um pequeno relato, um relatóriozinho do que ouviu lá. Você vai elencar lá os 3 tópicos. Primeiro, projeto científico. Segundo, artigo científico. E terceiro, relatório final. Então, dentro desses 3 tópicos, cada um dos 3 tópicos, você vai escrever somente 5 a 10 linhas. 5 linhas já é suficiente. 5 a 10 linhas. Escreveu, próximo tópico. 5 a 10 linhas. Escreveu, próximo tópico. 5 a 10 linhas. Acabou. Uma pequena página, em uma página inteira ou meia página já é suficiente, me entrega. Fez isso, me entregou, nota 10. Cumprido aqui a tarefa de entregar o trabalho. Entenderam, pessoal? Então vai ser simples assim. Então, finalizando a nossa reunião de hoje, vou abrir agora para o pessoal fazer a pergunta. Nossa reunião de hoje foi simples, rápida e curta. Disse que ia ser 15 minutos, mas nos estendemos aí para 20 minutos. Então, a nossa reunião foi, primeiro, a chamada, fizemos a chamada, perdemos 10 minutos na chamada. Vamos otimizar isso para o próximo encontro, fazer uma chamada em 2 minutos. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Vou ficar aberto a sugestões depois no privado ou no chat, quem quiser sugerir uma melhor otimização para a gente fazer a chamada em 2 minutos. Fizemos a chamada, logo depois da chamada, estudamos aqui, critério após critério, como é que vão ser as avaliações ao longo dos 12 encontros. Depois das avaliações, dos critérios de avaliação para essa seleção, passei a tarefa. Terceiro ponto trabalhado. A tarefa vai ser o quê? Assistir a videoaula e fazer um pequeno e breve relato em uma página, meia página e me entregar. Simples assim. Então, finalizando, os 3 pontos que trabalhamos hoje foi uma rápida chamada de frequência, a exposição de como é que vão ser os critérios de avaliação nessa seleção ao longo dos 12 encontros e logo depois passei para vocês a atividade, a primeiríssima atividade, valendo ponto para ser entregue até a meia-noite da próxima sexta-feira. Beleza? Entendido, pessoal? Concluí aqui a exposição. Vou ficar aberto agora às perguntas e dúvidas. Beleza? Vamos lá. Parabéns. O primeiro a levantar a mão que está aqui, vamos ordenar, né? Gabriel, Henry e Eduardo. Quem quiser continuar levantando a mão, vou abrir a fila. Vamos lá. Gabriel, fique à vontade. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Você quer que seja digitado ou manuscrito? Pronto, boa pergunta, Gabriel. Veja só, no final dos 12 encontros para apresentação lá na universidade, tem que ser digitado. Mas, por enquanto aqui, vamos trabalhar o manuscrito, porque eu quero ver a sua escrita, quero ver a sua caligrafia, quero ver a sua ortografia, se você escreve bem. Então, tudo isso vai levar em conta, beleza? Boa pergunta, Gabriel, parabéns. Próxima é Marina, né? Mariana. Na sequência, Mariana saiu, então agora é Maíra. Né? Aqui. Mariana, beleza, vá, perdão. Vai lá, Mariana. Professor, é assim, quem escolheu, por exemplo, entrar no grupo de 2 cursos, um como segunda opção, até o final dessa preparação da gente, precisamos escolher um só, Exato. ou a gente faz um relatório sobre os 2. Escolhe um tema. Exatamente, porque você estando em 2, então você vai ter que ir lá no final dos 12 encontros apresentar os 2, porque você está concorrendo aos 2. Mas aí depois você só vai poder ficar em um, entendeu? Mas só que isso vai estar se resolvendo
Mariana, boa pergunta, porque nas próximas semanas a gente já vai dizer aqui os professores que se definiram. Então, dos 20 cursos que a gente colocou lá, alguns já estão com decisão 100% certa. E aí eu vou colocar lá, e alguns não vão estar, aí vocês vão estar agora tendo que se definir. Porque nessas próximas semanas eu vou estar tendo encontro com os professores. Inclusive ontem, né, sexta-feira eu não fui até ao colégio, alguns tinham aula comigo, né, principalmente o primeiro D, né, o primeiro F, e a gente não teve essa aula porque eu tive na universidade. Então vai começar agora a correria, porque o edital já foi lançado semana passada, quarta-feira fez uma semana, e agora ele só tem mais 3 semanas de janela aberta para entregar esse projeto. E aí, nessas 3 semanas, a gente vai estar definindo os professores. Então, Mariana, essa sua dúvida vai estar se resolvendo agora nessas próximas 3 semanas. E aí, depois que for definido os cursos, não vai ter mais sentido você ficar em 2, porque aquele que você queria já não vai ter mais, vai ficar só no outro, e aí isso já vai otimizar bem mais essa problemática. Bacana? Beleza? Certo. Parabéns. Maírton. Professor, eu tenho só uma outra dúvida. Beleza? É que o senhor falou da participação, os pontos da participação. Certo. O senhor vai contar, por exemplo, os pontos de cada reunião ou no geral? Porque, por exemplo, na reunião passada, eu não perguntei, porque a minha dúvida foi, outra pessoa perguntou e o senhor já tinha respondido. Perfeito. Nem se preocupe, Mariana, vai ser no geral, entendeu? No geral, boa pergunta. Mas nem se preocupe sobre esse critério. Professor, como é que o senhor está me avaliando? É óbvio que o professor está observando todos, certo? Nem se preocupe, boa pergunta. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar agilizar as perguntas para o que foi o tema de hoje. O tema de hoje foi a chamada, foi a exposição dos critérios e foi a atividade passada sobre projeto científico, pesquisa científica e relatório final. Vamos focar somente nessas dúvidas, porque senão a gente vai se estender em 2 horas aqui. Eu disse que a reunião de hoje ia ser só 15 minutos. Maírton, logo depois Pedro e o outro Pedro. Vamos lá. Não tem mais dúvida. Eu estou seguindo a sequência aqui, pessoal, que foi me sugerido, né, os que levantaram a mão. Pedro Henrique, tem dúvida? Não, beleza. Pedro Lucas? Não? Não. Beleza. Eita, não. Fechou a lista aqui das mãos levantadas, né? Então vou seguir na outra sequência aqui. Nunes. Diga lá, Nunes. Professor, então, eu estava presente na última aula do senhor, que foi o último sábado passado, só que o senhor não chamou meu nome. Não, e Enzo está reclamando também. Nem se preocupe, Nunes. Ficou gravado e logo depois eu fui consultar a gravação e botei a chamada real. Porque muito bom, Tá. Nunes. Às vezes a gente faz. E Enzo também, professor. Ele tá presente, ele tá aqui em casa. Eu entrei pelo meu computador aqui, porque a bomba do celular dele quebrou. Aí eu tô pelo computador aqui com ele. Show de bola, Nunes. Então essa pergunta de Nunes foi boa exatamente para eu estar esclarecendo isso para todos. Nem se preocupe aos que não responderam ou aos que não falaram no chat, porque eu consulto a gravação e na gravação a gente faz a chamada real, beleza? Então vamos lá. Na sequência, Henry. Caso seja necessário, pode passar de 10 linhas? Pode. Beleza, Henry. Muito boa pergunta. Mas tentem ser o mais sucinto possível para facilitar o trabalho do professor. Mas se passar 10 linhas, está de boa, beleza? Gabriel Baga. Certo. Aos que foram perguntando, pessoal, pode ir baixando a mão. O Henry já perguntou, né? Agora tá Gabriel, quer perguntar? Cauane. Professor, é para fazer capa Não. Nesse primeiro momento, pessoal, é o mais simples possível. Pode ser numa folha de guardanapo. É óbvio que eu estou exagerando, né? Mas isso vai contar. Vai contar o cuidado, o zelo, ali o capricho, a organização, tudo isso conta, certo? Eu fui lá num papel de guardanapo, não tem condições, né? Então fazer organizado, tudo isso leva em conta, tá certo? Mas não precisa ser a perfeição de capa. Uma única folhinha, uma folhinha de papel, uma folha de caderno, com aqueles picotes do lado, tá tranquilo de boa, certo? Para facilitar tanto para vocês quanto para mim. Ótimo. Isabelle. Tá sim. Clara Peraí, Tavares. professor, rapidinho. Sim, vá, diga. Eu queria saber direito essa estrutura do texto, porque eu não entendi. É para fazer um relatório, um texto dissertativo argumentativo, certo, ou um artigo de opinião? Boa pergunta.
Lucas, boa pergunta, Cauane. Veja, nesse primeiro momento, é exatamente como eu falei. É somente o mais simples possível, mais simples. É só escrever numa folha de papel, um papel de caderno, o primeiro tópico, projeto científico. E ali você escreve um resumo do que eu falei na videoaula. É um resumo do que eu falei. Um resumo do que eu falei. Logo em seguida, número 2. Pesquisa científica. Artigo científico. Aí vai e escreve o que eu falei. Logo em seguida, número 3. Relatório final. Escreve o que eu falei. É somente um relato do que eu falei na videoaula, certo? Aí alguém está em dúvida, querendo saber em que tipo de formato, como a Cauane bem descreveu aí. Um relatório argumentativo, descritivo, uma sinopse, uma resenha. Então tem vários tipos, né? Por enquanto eu não vou entrar nesses detalhes, porque é exatamente eu quero ver o que é que vocês vão fazer, tá certo? Então, nesse primeiro momento, Cauane, eu vou deixar bem livre, o mais livre possível, para ver o que é que vocês já têm, e depois a gente vai trabalhar especificamente cada um desses tipos de escritas, tá certo? Muito bom, parabéns. Clara Tavares. Pessoal, Oi, professor, desculpa boa a tarde. minha, Tenho duas a perguntas. minha pressa, mas é exatamente para poupar vocês e a mim também. E para a gente não se estender muito, certo? Alguns dizem, tá, o professor fica de brincadeira, ele passa, mas nesse primeiro momento é para a gente acompanhar esse ritmo também. Porque lá na universidade, muitas das vezes, o professor só vai ter uma única horinha. E uma hora ele vai passar uma enxurrada de conteúdo. Então a gente tem que aprender a ser o mais objetivo possível. Beleza, Clara? Vá lá. Oi, professor, tenho duas perguntas. A primeira a respeito dessa atividade. A gente, como vai fazer para entregar? A gente entrega na escola, a gente manda uma foto do que a gente escreveu, como fica? E a Exatamente. segunda Diga, pode dizer a é? segunda. E a segunda? Eu vou dizer. Vá, diga a segunda. A A se- segunda é mais voltado ao que o senhor falou sobre o que a gente vai ter que apresentar na universidade. Seria Certo. tipo um mini TCC, não é? Tipo de Exato. assunto livre? Bom, boa Ah, ok, pergunta. é só isso que eu queria Pronto, saber. vou explicar as duas. Então, primeiro, quando é para entregar? Ao longo da semana lá no colégio. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Me entrega lá, certo? Para me entregar, para eu ter o papelzinho físico em mãos. Não é digital, não é foto, certo? Nada. Então me entrega lá no colégio que a gente tem encontros. Então me entrega no colégio uma pequena folhinha. E a segunda pergunta da Clara foi: e esse formato, professor, é como se fosse um TCC que a gente vai apresentar? Tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dos 12 encontros. Nem se preocupe, que ao longo dos 12 encontros a gente vai trabalhar exatamente isso, certo? Nesse primeiro encontro é a gente saber somente o que é um projeto científico, um artigo científico e um relatório final. E entendido isso, próxima etapa vai aprender a escrever. Porque primeiro eu tenho que saber o que é. Logo depois eu tenho que aprender o que escrever. Depois que eu vou aprender o que escrever, aí eu vou aprender como desenvolver o tema da pesquisa. Depois aprendido o que é, aprendido como escrever, aprendido o tema do que é uma pesquisa científica, aí eu vou começar a preparar o meu, entendeu? Então, pessoal, vão ter várias e várias etapas. Ao longo dos 12 encontros, nem se preocupe que a gente vai estar trabalhando exatamente, absolutamente tudo isso, beleza? Nesse primeiro momento, é fechar os olhos para o que está lá à frente, muito, muito à frente, e se deter, focar somente, única e exclusivamente nesse ponto. Pontualmente, essa primeira tarefa. Na videoaula que eu vou mandar o que são esses primeiros trabalhos acadêmicos. Projeto de pesquisa, artigo científico e relatório final. Beleza? Próximo a perguntar, Eduardo e logo depois Gabriel. Diga lá, Eduardo. Professor, eu só quero saber os dias que você está na escola para eu entregar. Beleza. Todos os dias. Todos os dias eu tô lá, certo? Nos primeiros anos eu tô só na segunda, quinta e sexta. E nos segundos anos eu tô na terça e quarta. Beleza? Gabriel. Entre os 12 encontros, haverá trabalho específico a cada grupo? Sim, exato. Boa pergunta, Gabriel. Nesse primeiro momento, como o tema está sendo o que é um trabalho acadêmico, como se escrever,
como desenvolver uma pesquisa científica e depois focar na minha pesquisa científica, elaborando o meu texto, nesse primeiro momento, perceba, vão ser 5 encontros, vai ser um encontro coletivo, porque o tema vai ser único para todos, já que é trabalho acadêmico, formato de trabalho acadêmico, trabalho científico é para todos. Depois, aos poucos, a gente vai se ramificando, porque tem que ser específico para cada grupo. Específico para o grupo de poesia, específico para o grupo de filosofia, específico para os engenheiros, específico para os físicos, para os matemáticos, para os biólogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e assim por diante, beleza? Então, nesses primeiros encontros, eu estou chutando aqui, talvez seja um pouco mais, 5 ou 6 encontros vão ser todos juntos. Logo depois, vai ser específico por grupo, beleza? Eu tenho outra coisa para falar também. Beleza, diga. Eu acho que o senhor não me chamou na chamada. Não, tranquilo, mas eu vi aqui e aí eu coloquei. Beleza, show de bola. Tá. Parabéns, Gabriel. O próximo tinha levantado a mão e aí abaixou, mas ninguém. Mais alguma dúvida, pessoal? Percebam só, começamos com 40, agora tem 30, né? Isso leva em conta. Perceba o que eu disse, a chamada é real. Eu fiz a chamada assim que entraram, tinham 40, tá aqui na minha chamada, 40. Agora tem 30. E aí eu vou refazer no final, na chamada real, na gravação que vai ficar, beleza? Então, não respondam a chamada e não saiam. Fiquem até o final, porque isso vale ponto, beleza? Pedro Lucas levantou a mão. Diga lá a última para a gente sair e depois Maria Thalita. Nessa pesquisa, o senhor gostaria de uma linguagem mais técnica ou culta? Não, parabéns, Pedro Lucas. Ficou registrado aqui a sua pergunta. É o Pedro Lucas do primeiro A, é Pedro Lucas? O próprio. Parabéns, Pedro Lucas. Beleza. Fique à vontade para fazer o que vocês acharem melhor, certo? O que acha melhor para a praticidade de vocês, o que acha melhor para impressionar o professor, o que acha melhor. Eu deixei livre, o tema livre, para ver o que vocês vão dizer, beleza? Parabéns, Pedro Lucas. Show de bola. Gostei de ver. Maria Thalita e logo depois Isabela. O senhor pode repetir o número de linhas? Sim. No mínimo 5 por tópico. Primeiro tópico. Um tópico. Projeto científico. 5 linhas. 5, no máximo 10. Segundo tópico. Artigo científico. 5 linhas. 5 a 10 linhas no máximo. Terceiro e último tópico. Relatório final. 5 linhas a 10 linhas. Acabou. Entendeu? Certo. Beleza, Maria Thalita. Parabéns. Isabela, para a gente finalizar, pessoal. Não, professora, só para dizer que agora eu tenho um compromisso e vou ter que sair literalmente agora. E sobre as minhas dúvidas, outras pessoas já falaram já e o senhor já esclareceu já. Nem se preocupe. Parabéns. Show de bola. Fiquem à vontade, pessoal. Finalizamos aqui. Finalizamos exatamente às 4 horas. Eu disse que eu queria 15 minutos, né? A exposição foi 15, 20 minutos, mas depois vieram as perguntas, né? Parabéns, as perguntas são importantíssimas, são necessárias, são importantíssimas para a participação de vocês, que conta ponto, mas principalmente para o entendimento de todos, beleza? Então, pessoal, 4 horas da tarde, infelizmente eu vou ter que sair, que agora eu vou participar de uma reunião com os professores da universidade. Eu vou ter reunião também online aqui com os professores, beleza? Ei, gente, gostei de ver a participação de todos, gostei de ver a presença de todos, os 40 que estiveram presentes aqui e principalmente esses 30 que finalizaram aqui até o final com a gente, beleza? Tranquilo? É isso aí, gente, parabéns. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nada. Infelizmente eu vou ter que sair agora para a reunião com um professor aqui de maneira remota também. É corrido para todo mundo, pessoal. Corrido para vocês, para os professores. Imagina para mim, me desdobrando aqui tanto para vocês quanto para os professores da universidade. Beleza? É isso aí. Parabéns. Gostei de todos. Nos encontramos no próximo encontro, no próximo sábado, no mesmo bate-canal de sempre, né? No mesmo bate-horário de sempre. Bate-canal, bate-horário por aqui. Beleza? Ei, gente, é isso aí, parabéns, gostei de ver todos aí, nos vemos no próximo encontro, beleza? Vou postar lá no grupo a videoaulazinha que é para vocês fazerem a tarefa. A tarefa é a partir daquela videoaula que eu vou postar lá, beleza? Ei, gente, valeu, até mais, tchau, gostei de ver todos, parabéns a todos. Queremos ver todos lá dentro da universidade, soltando fogos lá quando entrar lá, beleza? É isso aí, valeuzão, até mais, pessoal.
Valeu, valeu. Até mais, valeu, valeu. Tchau. É nóis, valeu, parabéns. Valeu, obrigado. É isso aí, obrigado também, parabéns. Tchau, professor. Até mais, tchau, tchau.